Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Essa daqui vai ser a nossa 11ª aula, né, da minha monitoria de MetaUsuários 1. Já está acabando, só falta dois slides para finalizar finalmente essa, essa monitoria, a não ser que eu acabe fazendo um pouquinho a mais, né, mostrando alguns filos ou então alguns agrupamentos, alguns clados, né, de animais que ficaram para trás, né, que a gente não fala muito porque não tem tempo ou e também porque são pouco estudados, mas eu posso fazer algumas aulas falando sobre eles, tá bom? Mas, sem mais delongas, não vou ficar muito enrolando aqui, bora pro vídeo, né? Introdução sobre os conchífera. Os conchífera, como eu tinha falado lá no slide anterior, na aula anterior, os conchíferas vão ter as verdadeiras conchas, tá certo? O que é que são as verdadeiras conchas? É tudo aquilo que a gente chama de shell, tá? Por quê? As conchas de verdade, elas têm que ter o quê? Periostraco e a camada prismática, que a gente também chama de néctar, tá bom? E elas têm que vir de células específicas e ser formadas por proteínas específicas. Enquanto os aculífera, eles não possuem shell, eles têm conch, porque conch é um termo utilizado para qualquer defesa circundante, ou então aplacada, vou dizer assim, aplacada com placas, né, espículas, para a defesa do animal. Tanto é que alguns livros bem antigos em inglês chamam os cascos das tartarugas de conche, tá bom? E alguns outros vêm trazendo como shell também. Mas o que é importante entender mesmo que a partir dos conchíferas vão ter as verdadeiras conchas shell, tá? Que tem que ter o quê? Tem que ter carbonato de cálcio, periostraco e camada prismática, também chamada de camada nectarada. Tinha mostrado isso daí o quê? Lá no primeiro slide, com o Bauplan, tinha mostrado as camadas das conchas, tá certo? Volta lá para dar uma bisoiada, eu tô procurando na internet, né, para dar um reforço. Outra característica, eles vão ter um manto limitado, tá? Os tecidos vão ser modificados para ter um manto limitado, então nem todo a cobertura do animal vai ter um manto para produzir, né, as estruturas. Vai ter uma ausência de cutículas e espinhos, o que já difere eles dos aculífera, e tem uma compreensão maior, né, da maioria das classes, tá? E da diversidade dos moluscos viventes, tá certo? Aqui que eu acho interessante esse cladograma. Aqui está excluindo os monoplacófora, porque ele é um pouquinho antigo, tá? Ele é um pouquinho antigo, não, ele só não incluiu os monoplacófora. O que eu acho interessante colocando o poliplacófora como o clado mais basal, né? Que é o correto, tá bom? E aqui só muda o quê? Que o bivalve, na verdade, hoje é considerado os mais derivados. Então, alguns colocam o escafópoda como mais derivados, mas tem muitos que colocam os Pleistomolusca, tá bom? Como os mais derivados, mais longe, né, do ancestral comum, do Bauplan, mas colocando os bivalves como os mais derivados mesmo. Tem alguns livros, alguns autores lá na década de 90 que colocavam cefalópodes como que poderiam ser os mais basais. Ou os mais basais, não, me desculpe, os mais derivados. Mas porque eles não são considerados mais derivados. Porque as características que eles tem, na verdade, são modificações gerais. Eles não têm tanta novidade, só sim modificações, tá bom? Mas eu não vou entrar muito em sistemática aqui não, para a gente não ficar muito perdido, tá? Mas em geral é isso. Bem, vamos falar logo de cefalópodes. Cefalópoda significa cabeça sobre os pés. Possuem cerca de 900 espécies, algo que me surpreendeu. Eu acreditava que viventes teriam muito mais, mas a gente tem 10 mil espécies fósseis, tá bom? Mas até que tem um sentido. Porque esses animais, se eu não me engano, é o carbonífero. Se não for é o carbonífero. Eu acho que, se eu tiver errado, me perdoem. A era anterior ao Triássico, que foi o grande boom desses animais, porque houve uma extinção em massa ali no final dessa era, se eu não me engano, o Carbonífero, eles vão se desenvolvendo, né, em uma grande amplitude, e eles acabam agregando a vários nichos, e depois, quando eles são extintos, né, com o final do Cretáceo, acaba ocorrendo o quê? Os nichos onde eles ocupavam foram ocupados por outros animais, principalmente peixes, tá bom? Então, talvez por isso que a gente tem uma diminuição tão drástica aqui nas espécies, né? De cefalópodes, eu acreditava que teriam bem mais. Mas, como características sinapomórficas, eles vão ter o pé modificado em braços e tentáculos ao redor da boca,
Aí eu vou falar um pouquinho sobre braço e tentáculo novamente lá na frente. Locomoção a jato usando sifão, tá bom? Inteligência e visão complexa. Sistema circulatório fechado. Camuflagem rápida com cromatóforo. Aí ele consegue o quê? Consegue detectar a cor que está em volta dele, a textura que está em volta dele. Ele consegue modificar ali a conformidade da célula ou trocar de lugar as células, vão ficar debaixo da outra, ou vice-versa, ou abrir espaço para outra aparecer, né, com a série de movimentos do tecido epitelial e do tecido conjuntivo deles, tá bom? Eles conseguem fazer isso e assim eles conseguem se modificar, né, sua textura e sua cor para se misturar no ambiente, tá bom? Eles também vão ter bolsas de tinta, essas bolsas de tinta, elas vêm de uma glândula que vem do quê? Do celoma, do pericárdio deles, tá bom? E geralmente tem conchas internas reduzidas ou ausentes, tá bom? Então, aqui a anatomia externa, peguei essa daqui do povo, tentei achar milhares melhores do que essa. Essa daqui tá errada, mas é bom que eu utilizo para demonstrar algumas coisas. Primeiro, bora lá. Isso daqui não é a cabeça do animal. Isso daqui não é a cabeça do animal. Isso daqui chama massa cefálica. Já tinha falado isso no primeiro slide, se eu não me engano. O que é a cabeça do animal? A cabeça do animal, onde começam os braços dele, tá bom? Até nessa linha aqui que vai estar o quê? Vai estar a cavidade do manto, onde está saindo o sifão, tá certo? Então, isso daqui é a massa cefálica, que é dessa pontinha até aqui, onde começa essa abertura aqui do manto dele, né? E a cabeça é onde começa os braços dele e onde termina, até onde começa essa linha aqui, novamente, que é a abertura do manto, ele está sendo o sifão, tá certo? Outra coisa também que está errado, tentáculo. Isso daqui não é um tentáculo. Polvo não tem tentáculo. Tentáculo em cefalópode é utilizado para reprodução, tá bom? Qual a diferença entre braço e tentáculo? Braço vai ser utilizado para uma série de coisas, tá bom? Mas ele não é retrátil e o braço não é segmentado. O tentáculo, ele tem que ser retrátil e segmentado. Enquanto os octopoda, né, os polvos não têm, as lulas têm um par, né, de tentáculos para reprodução, tá bom? Os polvos não têm tentáculo, o polvo tem braço, certo? Então, nós temos aqui o olho, ele vai ser convergido com o nosso olho, tá bom? Eles conseguem ver muito mais cores. A origem dos nossos olhos é bem diferente da origem dos olhos deles, tá bom? E a gente vai ter aqui as ventosas para aclopar, né? Para segurar, agarrar e ferrar com tudo, porque cada espécie vai ter uma modificação bem bacana ali nas ventosas, tá certo? Então, eu não consegui achar uma imagem com eixo anatômico, então me perdoe que meu gravador é uma droga. Eu não quis ir atrás de outro gravador, porque a preguiça reina, né? Mas também eu achei um pouco desnecessário, porque a ideia é vocês me ouvirem, ter pelo menos a imagem, pausar, tentar ver e por aí vai, tá? Gostaria de me gravar dando aula, mas as circunstâncias da vida não dão certo para isso. Mas paciência. Bem, os eixos anatômicos desse animal é o quê? Pensa lá no David Jones, sabe? Piratas do Caribe, cabeça de polvo, pirata louco, holandês voador, cabeça de polvo amarelo, tem uma garra de caranguejo gigante no braço. Lembra, David Jones? Nunca assistiu Piratas do Caribe 2? Procura imagem, tá bom? O que é que rola? O animal, a gente tem o quê? A gente tem a região posterior e anterior, né? A anterior seria aquela que seria o início do corpo do animal, onde está a cefalização, e a posterior, né, seria aquela que vai ter o ânus, que vai ter a parte digestiva do animal e por aí vai. Só que o que é que rola? Esses animais aqui, a região anterior, né, a região cefálica dele, é aqui em cima, é aqui na frente, onde é que eu estou passando aqui a seta. Olha só, eu sei que deve estar travando para desgrama, mas aqui, olha só, onde é que está escrito olho. Aqui, que é a região anterior do animal, o rosto dele. E a região posterior dele é aqui embaixo. Aqui que vai ser os dejetos dele, tá bom? Então, aqui a gente vai chamar de região boral, porque tem a boca. Aqui vai ser região aboral, ou então, bem melhor, aqui vai ser o quê? A região ventral e aqui é a região dorsal do animal, tá certo? Lembre-se disso, tá? Então aqui são tentáculos, aqui de polvo gigante e aqui é de polvo. Aqui é do polvo gigante, aqui eu esqueci qual polvo é. Aqui Enteroctopus, gênero de Enteroctopus. Aqui eu não, eu esqueci de que gênero é.
É porque já tem 2 semanas que eu fiz esse slide, tá? Eu fui construindo ele aos poucos, só agora pude gravar. Mas o que é que rola? Esse animal aqui, a gente vê que, né, que na diferença, olha só, aqui tem dentinas, né? Aqui tem ventosas com estruturas para realmente fixar bem forte no animal. Aqui tem ganchos, né? Isso daqui serve para quê? Para ferir a presa e se defender. Lulas tem coisas muito piores. Lulas tem. Isso daqui gira, esse daqui no polvo, no tentáculo do polvo. No tentáculo não, me desculpe, no braço do polvo na ventosa, não gira, não é móvel. Na lula é bem pior, tá? Aqui é o bico. O bico vai estar aqui que tem tá a boquinha dele, aqui não mostra. Tentei procurar a região ventral do animal, não achei. Só achei algumas fotos do pessoal mostrando embaixo para cozinhar. Eu achei meio feio. Então preferi deixar, né, a imagem do bico. Então o bico, né, no cefalópodes vai ser feito de quitina. Tem alguns que tem ferritina também, mas eles vão ser bem duros para o quê? Para quebrar as conchas do que eles vão se alimentar. Normalmente eles são durofágicos, eles vão se alimentar de coral, vão se alimentar de conchas, gastrópodes, se aproveitar de ossos de baleia, de golfinho para comer tutano. Então eles são animais predadores. Não existe um povo que seja herbívoro, né? Tem algumas espécies que podem se aproveitar de algum tipo de algas para macerá-las e utilizar alguma substância ali para digestão. Agora, se alimentar ativamente de planta não tem. Todos os cefalópodes são predadores, né? Aqui já é uma morfologia externa de uma lula, né? Nós temos aqui as nadadeiras, o manto, tá bom? A concha vai estar internamente, mas vou mostrar lá na frente. A gente tem a cola, né? Que aqui vai ter a cavidade do manto. O sifão vai estar mais abaixo. Então aqui em cima o que? A região anterior do animal. Aqui abaixo a região é, posterior, anterior em cima, posterior embaixo, aqui onde está os braços e o par de tentáculos dele, que aqui está errado, chamou o tentáculo de braço e o braço de tentáculo. Isso daqui tá errado, tá bom? Não achei uma melhor. Ah, José, como é que você tem certeza? É só abrir qualquer livro de biologia básica, sério, né? Anatômico, anatomia de animal comparada, que vocês veem que já tem até definição, tá? Mas onde está aqui os braços e os tentáculos dela, seria o quê? Seria a parte ventral, região ventral, aqui onde tem as nadadeiras, bem aqui na frente, seria a parte dorsal do animal, tá? Eles acabam tendo essa morfologia pro nado deles, tá certo? Ahn, então aqui tem a cabeça, então a cabeça é onde começa os braços e os tentáculos e é onde começa a cola, tá bom? E aqui é a região visceral, tá? Então, nós vamos ter aqui os tentáculos, não braços. Os tentáculos, eles vão servir para reprodução, os braços para captura de alimento e locomoção, tá bom? Eles são ejetáveis, eles podem ser projetados, tá certo? Mas, Josué, peraí. Os povos, quando eles vão fazer reprodução, quando eles se reproduzem, o macho, ele modifica um dos braços, coloca dentro lá da cavidade do manto, pega o saco espermático dele e coloca dentro da cavidade do manto da fêmea. Isso ele não se modificaria um tentáculo? Não, não se modificaria um tentáculo. É um braço, continua sendo um braço, não tem morfologia de tentáculo, tá certo? Tá? E o que é que essas pontinhas aqui são da lula? Isso daqui são cromatóforos. Isso daqui vão ser bioluminescentes, a gente não consegue enxergar, né, isso no animal vivo, mas se a gente pudesse ver infravermelho e ultravioleta e alguns outros comprimentos de onda, principalmente onda de rádio, vocês iriam ver que brilha pra caramba, né? Elas só não brilham no escuro, elas sempre estão brilhando, é porque no escuro fica mais evidente pra gente, tá bom? Então aqui nós temos a morfologia externa de alguns outros grupos. Aqui é a espirula, tá certo? Um animal que é bem raro de se ver, ele é animal de ambiente de água muito profunda, tá? Tentáculos, os braços dele. Ok, agora tá certo. Braços e tentáculos, olha só, tá? Braços do povo, braços da lula, tentáculo da lula, tá certo? Essa daqui foi a mais correta que eu achei, né? Uma ilustração bem bacana. Então é isso, vocês podem ver a diferença. Nós temos a concha interna, que é a do Nautilus. Nós temos o funil aqui dele, o sifão, o capuz, tá? Os septos, que aqui são as linhas de crescimento dele. A gente tem o sinfúnculo, onde ele se aclopava quando ele estava nesse tamanho. Nós temos a câmara, tá? Nós temos a cavidade do manto, tá bom?
o povo aqui, mostrando o funil, ou então, o, acabei de falar o nome, o sifão, né? Funil ou sifão, olhos, coroa visceral, né? Região visceral do animal, a cabeça, como já tinha mostrado tudo isso, braços, ventosas, aqui a lula, né? Mas, enfim. Nós temos a anatomia interna, tá um pouco feio a qualidade, mas paciência. Nós temos o cérebro, né? O sistema nervoso já é mais complexo, tá bom? Falo que ele tem forma de rosquinha. Ah, o povo tem cérebro em forma de rosquinha. A todo momento eu tô dizendo que tem o anel nervoso, então é óbvio, né? Que vai ser em forma entre essas de rosquinha, tá bom? Nós temos aqui o quê? Deixa eu ver. Aqui nós temos o cérebro. Nós temos aqui o crânio, que não é um crânio igual o nosso, tá? Mas é uma proteção. Normalmente é feita de cálcio mesmo. Vem do quê? Aqui é a conchinha dele. A concha é para proteção do gânglio dele, tá bom? Nós temos a massa bucal, né? Que aqui vai ter o que seria a faringe dele, com bico, tá certo? O que mais? Nós temos uma glândula de veneno, que tem algumas espécies de polvo que são venenosas. Olha só, polvo de anel azul, quando você vai ser picado por ele vai te morder, tá certo? O que é que ele tem? Ele tem tetrodotoxina, né? Ele tem as mesmas bactérias que o baiacu, que uma espécie de gastrópode tem, que uma espécie de salamandra tem, que vão fazer o quê? Quando te envenenar, você vai perder todo o seu sistema nervoso. Com o seu sistema nervoso paralisado, seu músculo é paralisado, com o músculo paralisado, sistema nervoso paralisado, seu coração para, tá? Então você morre de ataque cardíaco, tá certo? E morte cerebral também, tá? Aqui nós temos aqui o esôfago, o papo, tá bom? Aqui para armazenar comida e macerar ela antes de levar aqui para para um rudimento da concha, tá bom? Então aqui nós temos o seco digestivo e nós temos o ânus aqui no final. Aqui seria. Não. Cadê? Rudimento da concha aqui em cima. Nós temos aqui o estômago, na verdade, tá? Me desculpem. Essa bolinha aqui em azul é o estômago. Aqui nós temos o rudimento da concha, mas o crânio também, ele vem do mesmo genes que produzia a concha do animal, tá bom? Nós temos a musculatura do manto e por aí vai. Nós temos os quitinidos para respiração, como eu tinha falado, da cavidade do manto. Nós temos aqui o sifão, porque ele vai puxar água, respirou, troca gasosa, jogou de volta, se movimenta. Tá bom? Respira, joga de volta, movimenta. Tá certo? Nós temos os três corações no animal, tá? Porque o coração ele vai se dividir em diferentes cavidades para fazer diferentes movimentos e para fazer com que o sangue ele chegue nos braços mais rápido e provoque com que ele tenha movimento melhor nos braços, tá bom? Tá certo? Outra característica também que eu não falei, aqui no cérebro, tá vendo que tá tendo essas divisões aqui do cordão, essas divisões aqui do cordão que também é escada, tá? Cada um desses cordões vai para cada braço. Aí cada braço ele é independente do cérebro, ele consegue se movimentar como sistema periférico mesmo, igual a nossa coluna, né? Quando você toca em algo quente, você se move mais rápido do que o seu cérebro conseguiu computacionar o que está acontecendo, que o sistema periférico ele é mais rápido, ele está mais próximo, ele serve para isso. Então é praticamente como se fosse o nosso sistema periférico, tá bom? Nós temos a bolsa de tinta, que ele vem, na verdade, do celoma do coração, tá? É uma reestruturação do celoma do coração. A cavidade de tinta ela vai cair lá dentro do sifão, então eles liberam a tinta pelo sifão. A tinta pode ter substâncias tóxicas? Algumas sim, tá certo? Mas a gente também usa ela para alimentação, tá? Tem gente que come tinta de polvo, mas principalmente a de lula, tá? Mas em geral é isso, não tem muito o que se dizer, é só que a conformação é modificada nos polvos, tá certo? Mas vocês podem dar um pause e ver aqui, pra gente não ficar muito nisso. Aqui já é da lula, tá certo? Nós temos a gônada aqui bem aqui em cima, ela vai cair lá na cavidade do manto, como sempre, tá? Nós temos o coração, nós temos o seco, nós temos daqui que é a pena, que seria a concha dela interna, a gente chama de pena. Nós temos o cérebro, ó, três cérebros aqui, três gânglios, tá bom? Que não é mais em cordão, tá? Os braços, o tentáculo para a reprodução, porque ele é para a reprodução. Ele enfia aqui dentro, a gônada coloca o saco espermático no macho, ele volta, coloca dentro da cavidade do manto da fêmea e aí passa os espermatozoides para aqui para dentro. Os ovos são projetados, são produzidos e ela põe os ovos, e aí depende da espécie de como esses ovos são postos, tá? Então a gente tem um rim, né, os nefrídeos, esôfago, estômago, rim,
tá? Então não tem muito a que se mostrar aqui, só dá um pause e vendo cada coisa, não foge muito do sistema mais comum, né? Ah, claro, aqui dá para ver que tem rádula, tá bom? Algumas espécies não têm rádula. O polvo, algumas espécies de polvo também perdeu a rádula, mas a rádula ela continua. Eu tinha falado que a rádula às vezes é perdida no cefalópode. Sim, muitos cefalópodes não têm a necessidade mais de ter rádula. O bico já é o suficiente para macerar, tá? Então aqui é a anatomia interna do que? Do Nautilus, tá bom? Tentáculo, o escudo, pedal. Nós temos o cérebro, que o pé é reduzido em escudo pedal. A boca com rádula, com funil aqui, que seria o sifão. As brânquias, ânus, coração, tá? Ovário, nefrídeo, tá? O sifúnculo, que seria essa estrutura aqui acima da concha. Ela demonstra uma cicatriz de crescimento. O septo, que seria a parte que separa cada câmara, tá bom? E cada uma das câmaras aqui era onde estava o corpo do animal. Aí ele vai crescendo, à medida que ele vai crescendo, vai surgindo o quê? O septo acima e a gente vai ter o septo não. É isso mesmo, vai surgindo o septo, né? À medida que ele vai crescendo, vai surgindo o septo junto com o sinfúnculo, e quando ele chega em um certo tamanho, o sinfúnculo acaba se fechando. Aqui, ó, dá para ver bem aqui um sinfúnculo aqui embaixo, ó, da concha. Quando ele cresce, se fecha, tá bom? Então, aqui os tipos de concha, concha de Nautilus, tem aqui uma madrepérola bem bonita. A madrepérola é essa estrutura aqui, tá? Ela que vai produzir as pérolas nas ostras, tá bom? É bem linda, uma concha de Nautilus. Aqui é uma amonita cortada no meio, aqui é espirula, tá? Aquela lá que eu tinha mostrado, mas aqui pra frente eu vou mostrar. Aqui a gente tem uma concha de choco, ela é vendida para aves, né? É um material para aves. Quando a ave ela precisa de muito cálcio, você compra isso daqui e a ave ela vai roendo. Normalmente para psitacídeo australiano e africano é muito vendido, tá bom? Mas o problema é, ninguém cultiva salpa, porque salpa não, desculpa, sélpia, porque sélpia é difícil pra caramba de cultivar. Então, tem uma pesca predatória muito forte no comercial sobre isso daqui. Em alguns lugares tá em risco de extinção muitas espécies por causa disso, tá bom? Aqui a gente tem o Orthoceras, que é um tipo de molusco muito parecido com lulas, né? Extinto ele, na verdade, de outra ordem, né? De outra classe, na verdade. Aqui é o fóssil, aqui é outro fóssil da concha, e aqui sendo a reconstrução de como ele seria em vida. Aqui é a pena de uma lula, e aqui é um polvo. Olha só, nem todo polvo perdeu a capacidade de produzir uma concha externa. Aqui é um argonauta, o macho ele é muito pequeno, ele quase que vai parasitar entre aspas a fêmea, ele vai ficar lá perto da fêmea, vai perto da cavidade do manto dela, perto do sifão, vai colocar os espermas, vai se alimentar do sangue dela, ele vai tentar se aproveitar um pouco dela, porque a única função dele é existir para reprodução. É bem parecido com o peixe demônio. Se vocês procurarem peixe demônio, tamboril do fundo do mar, peixe pescador, vocês vão ver que muitas espécies de peixe pescador, né, de peixe demônio, aquele do Nemo que tem uma luzinha na cabeça, sabe? Que tem uma projeção com bactérias ali para para atrair as presas. Acontece isso. O macho ele se funde à fêmea, ele é menor do que a fêmea, ele se funde à fêmea, passa espermatozoide para o sistema sanguíneo dela para ela se reproduzir e ele vai sendo alimentado por ela. É um pouco parecido com o que ocorre aqui nos argonautas. Aí os argonautas fêmeas, quando eles vão se reproduzir, eles formam essa concha para colocar seus ovos. Quando eles se maturam e nascem, normalmente elas morrem. Aí os filhotes, eles vão ter essa proteção, vai ter o corpo da mãe para se alimentar, vai ter essa proteção que vai ficar flutuando pelo mar, né? E isso é praticamente essa função. Em vez de ela procurar uma toca para botar seus ovos, ela produz a própria toca e consegue se movimentando pelo oceano, né? Então nós temos aqui o sistema de defesa deles, que vai ser a camuflagem, né? Por diferentes comatróforos, iridióforos e leucóforos, que são células para imitar o substrato onde eles estão, tá bom? Seja em textura, seja em cor. A liberação de tinta, com a bolsa de tinta que ela normalmente vai produzir muita melanina com algumas outras substâncias, tá? E ela vai vir, nessa bolsa de tinta, ela é uma derivação do celoma do animal, tá bom? E a tinta vai sair pelo sifão, aqui bem demonstrando que a tinta está saindo pelo sifão, tá? E o sifão para fuga rápida. Ele inala a água e cospe e consegue se movimentar muito rápido, tá bom? A gente tem uma biodiversidade, aqui eu botei
as ordens, aqui são ordens de moluscos, tá bom? A gente tem Sépida, tá certo? Eu tinha falado que Otosceras é outra classe, me desculpem, é outra ordem, tá bom? É outra é porque tem subclasses, né? Ele pertence a uma subclasse, na verdade. A gente tem aqui a Sépida, que são as Selpas, tá bom? Também chamado de Chocos. Nós temos aqui a Sepiolida, né? Que se parece muito com as Selpas, muito com Lulas, na verdade, a Sépida já parece uma Lula, tá? A gente tem a Espirulida, que é aquela que tem aquela concha em forma é, em espiral, que tinha mostrado lá atrás. Totida, que são as famosas lulas, tá bom? Vampiromorfa, as lulas vampiras do inferno, que a grande maioria das espécies é extinta. Octópoda, que são os polvos, tá bom? Nautilus e Ammonoida, que a Ammonoida é uma porrada de ordem e também é um grupo parafilético, tá bom? Esse termo aqui junta vários animais que a gente tem certeza de sua classificação, mas deixa aqui em geral, né? Os cefalópodes já extintos, a grande maioria deles. Então, nós entramos em gastrópoda. Gastrópoda significa víscera sobre os pés, tá bom? Existem 100 mil espécies conhecidas, sendo 80 mil vivas, tá certo? A gente tem uma concha única, que é também chamada de univalve, como característica sinapomórfica dos animais, tá? Nós temos algumas que não têm concha, que são as lesmas. Tem lesma que tem concha muito parecida, tá? Olha, o nudibranquia também não é bem uma lesma, né? Mas chamado de lebre do mar, tá bom? É parecido com plateumintos, tá? É extremamente venenosas, tá bom? Deixa eu ver. É, é praticamente isso. Nós temos aqui a locomoção deles através do pé. O pé ele vai produzir um muco que vai servir para o deslizamento dele e fixação deles. Nós temos a cabeça bem desenvolvida, bem encefalizada, com olhos, né? Essas anteninhas aqui na verdade são olhos. Tá? Essas anteninhas na verdade na ponta tem olhos, tá bom? Vai ter os tentáculos para detecção, vai ter papilas para detecção, vai ter um sistema olfativo bem desenvolvido, tá bom? A rádula bem desenvolvida para sentir um gosto, para sentir um ambiente, tá bom? Nós temos aqui, como já falado, a rádula, ela vai servir para raspagem, tem espécies carnívoras, tem espécies herbívoras, tem espécies que vão comer outros gastrópodes, né? A rádula ela vai ser tão dura que ela consegue quebrar a concha de outros gastrópodes. Então, tem gastrópodes que caçam gastrópodes. Tá, a gente vai ter um fenômeno chamado de torção, que é o que ocorre? A cavidade do manto, ela vai ser o quê? Ela vai ser posterior, ela vai estar lá na parte de trás do animal. E vai ter uma torção que vai fazer a cavidade do manto ir para frente do animal, ir para a região anterior do animal. E às vezes vai acabar lá na cabeça. Por quê? Porque é por causa do movimento de crescimento desses animais que provoca isso, né? Essa parte de ele produzir a concha, ela se espiralar, tá? Acaba fazendo isso. Mas por quê? Porque tem algumas espécies que vai ter abertura na parte superior da concha, que vai provocar a saída mais imediata da água, então é muito mais rápido a água vir por baixo e por cima do que ir por trás e sair por trás, né? Ele vai ter que puxar, as a correnteza tá na frente dele, ele tá andando contra a correnteza, ou então a correnteza tá atrás dele, então isso faz com que as fezes sejam levadas para frente dele, então de qualquer maneira para ele é mais fácil ter essa parte, né, para cima, mas tem um monte de discussão do porquê isso ocorreu. Mas em geral, por que houve essa torção, tá? A teoria que houve essa torção da morfologia, do crescimento que eles têm com as conchas, tá bom? Então, a anatomia externa desses animais. Ele vai ter a concha, o pé muscular, uma boca com tentáculos, um par de tentáculos, e essas projeções aqui, que algumas pessoas chamam de antena, mas não é bem uma antena, com seus olhos em cima. Nós temos aqui a anatomia interna, nós vamos ter aqui os gânglios formando um anel, né? Os cordões, aqui não mostra muito, mas vão ter os cordões dorsais e ventrais, tá bom? Aqui vai ter a boca do animal, aqui vai ter o esôfago chegando até uma cápsula aqui que vai ter uma glândula salivar, que eles vão produzir tanto o muco do pé quanto o muco da boca, tá certo? E aqui vai ter todo o movimento que vai chegar lá no intestino, que vai chegar lá no fígado, tá vendo aqui, ó? Aqui tem uma glândula salivar, tá bom? Aqui tem o estômago,
que o fígado, ele decai aqui, ele abre aqui dentro para fazer todo aquele processo, né, de liberar enzima dentro eh, do, do estômago, tá bom? Então, o estômago, acho que eu chamo isso daqui de rim, me perdoe, porque aqui tá escrito rim, tá? Aqui é o estômago, que vai cair o quê? Vai cair um tubo do rim aqui dentro. Então aqui vai ter o intestino ele vai enovelado, ele vai voltar aqui para baixo e vai cair aqui no ânus. O ânus tá onde? Na parte o que? Anterior do animal. Às vezes ele vai se projetar até aqui em cima, vai cair bem na cabecinha do animal. Mas, né? Por quê? A água vai chegar e vai levar, tá? Normalmente eles vão estar vivendo vão estar indo para um lugar onde a correnteza vai ir em favor à correnteza. Eles vão andar em favor à correnteza, faz com que as fezes sejam levadas mais rápido. Se fosse aqui embaixo, as fezes iam voltar para a cabeça deles. Se fosse dentro do. Se fosse não, no como é que fala, no ambiente terrestre, como é que fala? O ânus ele já é um pouquinho mais para o lado medial do corpo, onde está a concha, aí as fezes caem ao lado do corpo do animal e o muco faz com que elas deslizem e fiquem lá no ambiente, então não suja o corpo do animal. Se sujar, não está na cabeça dele, não tem uma área que esteja ferida, né, para ter algum tipo de problema, né, infeccioso, tá bom? Então, nós temos aqui o sistema reprodutivo, né? A gente vai ter aqui um animal que ele vai ser o quê? Ele vai ser hermafrodita, porque ele está demonstrando. Se tem espécies que são realmente hermafroditas, mas para estar demonstrando em geral, nós vemos aqui na ponta da concha, lá no ápice da concha, os nossas glândulas, né, hermafroditas, aqui com a vagina, né, do animal, vindo aqui na cavidade próxima ao ânus, e nós vamos também ter um pênis aqui, ó, tá bom? Esse daqui é azulzinho um pouco mais claro. Nós vamos ter o rim, que vai ter uma conexão direta, tá? Cadê o rim aqui? Vai ter uma conexão direta com o coração, tá? Mesmo processo. Lá, a cavidade, caindo dentro da cavidade, a troca de, como é que fala? De concentração, tá? Para fazer o processo de filtragem, tá bom? Nós vamos ter vasos pulmônicos, tá bom? Aí já não vai ter mais os quitenídeos nessa espécie aqui, porque ela é o quê? Ela é terrestre, tá? Mas quando não tem, não, quando ela não é terrestre, aqui vai ter uma cavidade do manto, que a água vai entrar aqui dentro, vai fazer todo o processo de troca e vai liberar, né? Vai sair por aqui, fazendo esse movimento circundal, né? De poro inalante, poro exalante e liberar as fezes e os gametas para fora do corpo. Bom, então, em geral, é isso, né? Mas, como é que fala? Em geral, é isso daqui. Normalmente, aqui, como vocês podem ver, tem um poro genital hermafrodita perto da cabeça. Se vocês procurarem reprodução, vocês vão ver que é realmente bem do ladinho da cabeça, tá bom? Acho que eu mostrei isso também no slide lá, primordial, né? Dos moluscos, tá? Então, aqui nós temos finalmente a anatomia das conchas. Aqui tem uma anatomia interna e externa. Vamos para a externa primeiro. Nós temos o ápice, que é a primeira pontinha ali onde o bichinho nasceu, tá? Vai ser o ápice. Nós temos aqui o reticulato, que o reticulato é o quê? Isso daqui, na verdade, isso daqui, reticulato, cadê? Cadê? Escultura axial, escultura espiral, né? Na verdade, vão ser os adornos. Mas a gente tem o ápice, as espiras, tá bom? E tudo isso daqui é chamado de espira, como vocês podem ver. Daqui até aqui no ápice é chamado de espira. Na espira a gente pode ter o quê? A gente pode ter uma morfologia reticulada, a gente pode ter uma morfologia espiralada, a gente pode ter uma morfologia de ranhuras axiais, tá bom? É só mesmo os adornos, mas é importante saber o quê? Que a primeira ponta é o ápice e essas estruturas aqui é chamada de espira. Toda essa ponta aqui, a espira, e a pontinha dela é o ápice, tá bom? Cada, né, divisão aqui é chamada de sutura, essa linha aqui é chamada de sutura, e quando essa sutura ela tem um tamanho pequeno, ela é chamada de rombro, mas isso daqui não é tão utilizado mais, tá bom? Tá? Então aqui na parte onde termina a espira, a gente chama de última volta,
que é onde vai ter todo o corpo do animal, tá? Então, expira toda essa ponta, onde está o corpo do animal é a última volta, última volta. O nome é fácil. Na última volta, a gente vai ter os lábios internos, tá bom? A gente vai ter o lábio interno e o lábio externo, tá? Qual a diferença entre o lábio interno e o lábio externo? O interno é esse grandão aqui, o externo é esse mais abertão aqui, tá bom? Aqui dá para ver, ó, lábio externo e o lábio interno aqui, tá bom? Nós temos a base, e essa base a gente pode ter o quê? A gente pode ter um canal sinfonal, que não está aparecendo aqui. Ah, não, aqui está dizendo que é um canal sinfonal, mas lá nas outras dá para ver melhor, tá? Então, em si é isso. O que é que você tem que saber? Novamente, toda essa ponta aqui é chamada de espira. Essa última parte aqui é chamada de volta do corpo. A gente tem um lábio interno, o lábio externo do animal e a abertura chama abertura, tá? E também, se tiver uma projeção aqui, a gente chama de quê? De canal sinfonal. Agora, a parte interna. A gente tem aqui o ápice, que a gente pode chamar de protoconcha, tá bom? Mas a gente vai chamar mesmo de ápice, tá certo? A gente vai ter essa coluna aqui, essa linha aqui, essa coluna é chamada de columela. Cada uma dessas estruturas aqui, que seria essa parte circular, que a gente chama de sutura, não chame de cintura, tá bom? O nome é sutura, tá certo? E a gente vai ter aqui a abertura e o canal sinfonal, que aqui vai passar um sifão, né? Tá? Quando o animal ele é aquático, ele vai ter o sifão para a respiração dele. É algo bem básico, são uns nomes um pouco chato, tá? Mas não é muito complicado, tá certo? Então, aqui novamente, ápice da concha, o nome dessa ponta inteira é chamada de espira, onde está o corpo e a última volta é chamada de última volta, o nome já é bem direto, a parte espiral e última volta do corpo, pelo amor de Deus. Nós temos aqui a abertura, não muda muita coisa, né? Aqui está escrito estômago ou boca, chama de abertura. Abertura. Se Paulo fala estoma, chama de estoma, mas todo mundo chama de abertura. Todo livro chama de abertura. Porque estoma também, mais uma vez, tudo que é um grande buraco dentro da biologia a gente chama de estoma, mas chama de abertura, tá? Nós temos aqui o canal sinfonal, agora dá para ver melhor. Ó, novamente, canal sinfonal, dá para ver melhor aqui, porque passa o sifão, respiração do animal, tá bom? Quando ele é aquático, tá? Nós temos o lábio externo e o lábio interno, tá bom? Aqui, ó, lábio interno, lábio externo, tá? Deixa eu ver. Aqui que está escrito ombro, tá bom? Não é mais utilizado. O ombro seria essas voltinhas aqui, ó, tá? Na parte interna, nós temos as suturas, que são essas, fica entre, né, essas voltas, e aqui a columela. Cada uma dessas coisinhas aqui é chamada de volta do corpo, tá certo? Cada bolinha aqui que fica entre as suturas também é chamada de volta do corpo. Eu até senti um pouco falta, tava achando que aqui nessa daqui ia aparecer, por isso que eu não falei aqui atrás, mas aqui que tá chamando de rombro, você chama de volta do corpo, tá certo? Todas essas bolonas aqui se chama de volta do corpo. Aqui é uma volta do corpo, volta do corpo, volta do corpo. Aqui é a última volta do corpo, tá certo? E a columela aqui, a estrutura e por aí vai. A gente vai ter o opérculo, como eu já tinha falado um pouco lá atrás, várias vezes sobre o opérculo. O opérculo ele é feito de quitina, é uma tampinha que vai dar grudada no pé do animal, normalmente vai estar aqui, vai estar grudada no pé do animal, quando ele se retrai para dentro da concha, ela fecha, tá? Para proteção do pé do animal. Às vezes o pé ele é muito musculoso, ele é muito rígido, já não tem mais a necessidade de produzir um opérculo, tá bom? Então, praticamente isso. Novamente aqui, ó, o ápice, a espira, que é toda essa ponta, tá? A ponta da ponta chama ápice. Nós temos a sutura, que são essas linhas aqui entre as voltas do corpo. Aqui é a última volta do corpo, o lábio externo, aqui dentro vai ter o lábio interno, aqui a abertura e por vir um sifão. Com certeza o que vai ser cobrado em geral vai ser isso daqui. E a parte interna, novamente, columela, essa estrutura, sutura, essa parte entre as voltas do corpo. E a câmera, se perguntar, é câmera mesmo, tá?
Então aqui é uma biodiversidade de diferentes tipos de concha, dá para ver que tem vários tipos de adornos. Nós temos concha, cada um aqui vai ter umas aberturas. Aqui dá para ver que é bem diferente, tem um que tem uma pontona, forma um cone, aqui uma lapa, aqui tem essa abertura aqui em cima aqui que sai o canal, aqui que sai a água com as fezes e por aí vai, tá? Aqui já é o que a gente chama de buzo, ou então chama de, não, acho que em geral só tem o nome normal mesmo de buzo, tá? Aqui é outro tipo de morfologia, às vezes quando vocês vão na praia, principalmente aqui na Bahia, vocês vão ver umas conchas muito loucas, que ela toda retorcida, eu tentei achar ela, mas são moluscos muito pequenos, aí vocês vão ver que são canais bem retorcidos. Se eu conseguir achar em algum momento, eu mando lá no grupo, tá bom? Então aqui nós temos a classificação dos gastrópodes, tá certo? Não vou entrar em muitos detalhes, mas aqui tem os Pampulmonata, que ele é dividido um monte de subordem, tá? Mas seriam aqueles que, à medida do tempo, eles têm a capacidade de respirar tanto o atmosférico quanto o ar, quanto fazer uma troca gasosa dentro da água. Aqui que vai ter lesma, caracol e caramujo de água doce, tá bom? Aqui tem os Eopistobranquia, que eles já são os caramujos, eles já são os caracóis marinhos que ficam em água salobra e perto da praia. Nudipleura são o que a gente chama de lesmas voadoras do mar, tá? Nós temos os Caenogastropoda, que são aqueles que a gente chama de caramujos cone, tá bom? Neritionomorpha são aqueles que a gente chama de pequeno pé movimento. É bem estranho, mas são animais, acho que se não me engano, da Ásia, e se você traduzir o nome deles é pequeno pé em movimento, tá bom? Vestigio-gastrópoda são um dos mais basais, tá bom? Eles que vão ter essa estrutura mais circular, todos eles são marinhos. E temos aqui o Patelogastrópoda, que são as lapas, tá bom? Nós temos aqui finalmente os bivalves. Bivalva significa duas conchas. Existem cerca de 27 mil espécies descritas, sendo 17 mil vivas. A concha deles é totalmente envolvida e protegida com duas válvulas, ou seja, dificilmente você vai ver o corpo saindo para fora. Normalmente, quando vai sair para alimentação, ou porque a morfologia dele ele não consegue fechar totalmente a concha, ou para locomoção e também, né, alimentação e respiração. Cabeça e rádula são ausentes e extremamente reduzidos. A alimentação é por absorção e sinfonagem, tá bom? O pé, normalmente, ele é forte, ele vai ter uma inervação muito alta, e ele vai ter uma circulação muito alta dentro dele para movimentação. O habitat, normalmente, elas ficam enterrados, tem espécies de água doce e águas salgadas, não existe nenhuma espécie que seja terrestre, facultativamente terrestre, tá bom? E elas produzem pérolas usando a madrepérola, mas não são todos, tá bom? A pérola, não mostrei, não botei nada sobre pérola, então vou falar um pouquinho aqui. O que acontece? Cai um grão de areia dentro da cavidade do manto delas, então qualquer sujeirinha, um micro-organismo, tem até peixes, né? Tem até algumas pérolas que na verdade são peixes, tá? Transformado em pérolas. Aí cai alguma coisa entre dentro da cavidade do manto delas, pela parte respiratória delas, ou quando elas se abrem, alguma sujeirinha cai ali em algum lugar e vai para algum canto. Então, o que é que eles fazem? Eles fazem com que as células produzam muco, fazem com que elas sejam, com que essas perturbações, essas sujeiras, sejam colocadas na cavidade do manto delas, né? Perto do periostraco dela, e elas começam a produzir várias substâncias e vão começar a enovelar essa sujeirinha. Isso pode demorar anos e depois de um tempo cobre totalmente essa estrutura, tá bom? O que aqui caiu ali dentro. Então aqui nós temos a anatomia externa, tá? Nós temos as conchas equivalentes que têm o mesmo tamanho quando a gente faz esse corte aqui. Nós temos uma conchinha inequivalente, onde tem os dois tamanhos bem diferentes, morfologias bem diferentes. Isso quando a gente vê o quê? Quando a gente vê a parte ventral do animal. Deixa eu até ver aqui se eu não vou falar besteira, né? Mas aqui tem algum. Não, eu tirei. Aqui, sim, 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 sim. Região anterior, região posterior. Então, aqui, se eu não me engano, é a parte ventral e ali é a parte, e lá atrás é a parte
dorsal. Então aqui nós temos a parte ventral do animal. Quando a gente olha pela parte ventral dele, quando a gente vê que as duas válvulas têm tamanho e morfologia parecida, a gente chama de equivalente. Quando tem tamanho e morfologias diferentes, chama de inequivalente. Então aqui nós temos uma vista, o quê? Nós temos uma vista superior do animal. A gente tem uma concha equilateral, onde você pega aqui no traço de crescimento dela, tá? Na linha de crescimento dela, os dois lados são muito parecidos, quase do mesmo tamanho. Quando os dois lados não são muito parecidos, não são do mesmo tamanho, a gente chama de inequivalente, tá bom? A gente vai ter a altura e o comprimento delas. Nós temos aqui a estrutura aqui de crescimento, a gente chama de umbo, né? Eu tinha falado, ó, lá aqui em gastrópode a gente não usa muito umbo, tá? Ou então ombro, tá bom? Porque na verdade a gente chama mais de volta do corpo, tá certo? Aqui nelas não, vai ser umbro ou ombro mesmo. E a gente tem a lúnula, que é essa daqui, essa estruturinha aqui, que ela na verdade é uma pelezinha para juntar as duas válvulas, tá bom? Então, nós temos a anatomia interna deles, nós temos aqui a concha, tá? Nós temos o quê? Nós temos o sifão exalante, aqui para também ter o sifão inalante, que vai ser igual. Então, a água entra aqui dentro, ela passa por uma série de canais e vai cair dentro do manto, tal. Respira, passa por manto, volta aqui, olha aqui a circulação, volta por cima e cai pelo canal exalante. O canal exalante ele vai ter uma comunicação direta com as gônadas. Deixa eu achar onde é que tá as gônadas dele. Aqui é a gônada. Vai ter aqui tem um canozinho, né? Que tem a gônada. Aqui vai ter um canal da gônada. E digamos que aqui em cima, que aqui não tem, eu tentei procurar, mas não tem. Aqui vai ter em cima um canal exalante passando, vindo daqui por tudo por cima. E ela vai cair dentro do canal exalante para quando você reproduzir, sair pelo canal exalante, tá bom? Então, aqui, dá pra ver que não tem boca, não tem cabeça, não tem nada, tá? Mas a gente vai ter o rim bem próximo do quê? Do miocárdio, do pericárdio, na verdade, tá? Aqui vai ter o coração com as suas, como é que fala? Com seus canais de irrigação. Nós temos o músculo que fecha na concha, o adutor, e nós temos o músculo que abre a concha. Não, acho que é retrator que fecha e adutor que abre. É isso mesmo. Aqui é o retrator e aqui é o adutor, tá bom? Aqui nós temos os gânglios, que tem uma comunicação direta com os músculos e com o pé, bem inervado, tá certo? E quando a gente inala, nós temos o que aqui? Nós temos o ânus do animal, que aqui vai ser o canal exalante, então os dejetos vão ser jogados, mas aqui o canal inalante ele vem até aqui em cima, né, que vai ser onde aqui que seria a boca, tá? As papilas e os lábios, ela vai ficar aberta, vai cair água aqui, vai cair aqui. Aqui não tá bem, não tá mostrando muito bem, mas chega o que aqui? Aqui ele absorve a água passa pelo manto, chega aqui em cima, na boca, mas que aqui na frente vai ter uma porrada de quitenídeo. Eles vão começar a respirar, a fazer todo o processo também de troca e por aí vai. E todas as partículas pequenas vão cair aqui dentro da boca, ela vai absorver, né? Não tem rádula, a boca é totalmente reduzida, vai cair dentro do esôfago. Aqui tem o estômago, aqui atrás é o fígado. Todo aquele processo que eu já estou um pouco cansado de explicar de novo. A gente tem esse estilete cristalino que ele vai servir, como é que fala, para fazer uma apreensão, né, para os órgãos dele não ficar balançando aqui dentro, porque tem um movimento peristáltico bem forte. Aí ele vai cair aqui dentro, que é o intestino, vai vir aqui por debaixo do coração, tá? E vai cair aqui no ânus, tá bom? Que o intestino ele vai se novelando, tá? Então, em geral, é isso, tá bom? Não vou falar muito, tá? Então, aqui é a morfologia interna da concha. Nós temos o umbo, né? Que são essas circundâncias aqui. Nós temos o ligamento, que vai fazer um processo de ligação que é a lúnula, tá bom? Que não está escrito, mas é a lúnula, tá certo? Nós temos os dentes e fossetas laterais e os dentes cardinais. Isso daqui é para as duas válvulas elas fazerem um atrito, quando elas estiverem abrindo e fechando, ou tiver um movimento, elas fazem um atrito e elas não se abrem, tá? Então tem meio que com a cavidade de choque. São dentes que se unem, coloca um pente em cima do outro, une,
os dentes dos dois pentes e tenta movimentar um para a esquerda e outro para a direita, você não consegue soltar, tá? É praticamente isso. Tem um pequeno atrito ali e uma pequena força, então aumenta, né, a tração, impede que se abra. Também é um sistema de defesa para alguma coisa tentar abrir ela. É muito duro, é muito difícil. Além, né, da que elas liberam um muco também adesivo para impedir que elas sejam abertas, tá bom? Então, aqui a gente vai ver cicatrizes, a gente vai ter a linha paleal, onde vai ter todo a morfologia do animal, né, onde é que vai estar, demonstrando como é que vai ser, onde é que vai estar as vísceras, né, do animal. A gente vai ter a cicatriz dos pés, né, nós temos a cicatriz do adutor posterior e do adutor anterior, movimento de abrir e fechar. E a gente tem um seno paleal, né? Que aqui vai ter o quê? Aqui vai ter a marca que vai ter os sifões, tá certo? Então aqui novamente demonstrando região anterior na parte de cima, aqui que teria a cefalização do animal, a posterior, que aqui que vai sair a parte do sifão exalante. Nós temos a válvula esquerda, a válvula direita, o ligamento e o umbo. É que eu esqueci o nome do ligamento, mas o nome do ligamento é lúnula, tá bom? Então, aqui novamente os dentes cardinais para o atrito, o umbo, novamente, do crescimento, o ligamento, que é a lúnula, o dente lateral, que novamente para atrito, para impedir que ela se abra, o adutor posterior, o adutor anterior, a linha paleal, vai estar as vísceras, o sino paleal, onde é que vai estar a saída do sifão, e nós temos aqui a área posterior dela, tá? Então aqui nós temos quando ela vai ter os dois cicatrizes do músculo parecidas, a gente chama de isomiária. Quando elas têm tamanhos diferentes, anisomiária. Quando tem um único, a gente chama de monomiária, tá bom? Uma única cicatriz, tá? Então nós temos a biodiversidade, aqui são subclasses, tá bom? No que chega em ordem, porque ficaria um pouco complexo, tá? Ficaria muita coisa, mas para ser bem rápido. Nós temos aqui os periomorfa. Aqui são bivalves que mantêm olhos, tá bom? Na verdade, eles acabam tendo novos olhos. Eles perdem os olhos e acabam desenvolvendo outras estruturas bem parecidas com olhos, que tem a mesma função e também acaba chamando de olhos. Essas bolinhas azuis aqui são olhos, que vão servir para detectar as cores em volta do animal. Eles conseguem ver em diferentes cores, até em cores que a gente não consegue ver, tá bom? Dentro de periomórfia, vai ter o quê? Vai ter as ostras verdadeiras, ostras gigantes, essas ostras adornadas, tá bom? Aqui em Paleoenterodon, Donta, que vai ter o quê? Vai ter o que a gente chama de sururu, né? De amejoa, tá bom? Protobrânquia, aqui que vão ter o quê? Vão ter as ostras de fundo, aquelas que você consegue ver os canais delas virados para fora e normalmente elas vão ter também muito em água doce, tá? Quem tem aquário, normalmente os moluscos, os bivalves cultivados para aquário são desse grupo aqui. A gente tem os Aerodonta, que são o quê? São as amejoas, eu falei que aqui tem a mejoa, né? Me desculpa, aqui não tem a mejoa. Aqui é sururu, mexilhão, tá bom? Acabei falando errado. Aqui vai ter a mejoa, aqui vai ter vieira, tá certo? E aqui elas conseguem nadar, né? Elas conseguem ter um movimento de propulsão aqui usando o sifão delas. Aqui é uma ostra gigante, tá certo? Dá pra ver que elas são gigantescas mesmo, tá? Elas são utilizadas na culinária. Tem lendas sobre elas, mas elas são 100% fixadas no mar. Tem espécies que são menores, são pequenas, que elas são cultivadas em aquários também, tá bom? E a gente chega aqui em Scaphopoda. Scaphopoda significa pé em forma de barco, tá? Possui 723 espécies viventes e cerca de 937 espécies descritas, porque a restante é fóssil. Tem uma concha única, possui uma concha distintiva em formato de tubo cônico. O habitat normalmente eles são betônicos, são enterrados, tem algumas espécies que utilizam cadáveres de animais mortos para se fixar, principalmente de baleias, né, nos ossos das baleias. Tem uma, não possuem brancas verdadeiras, tá? Eles têm uma troca gasosa através do manto, tem estruturas quitinosas, eles pegam as células, eles vão ter cílios,
Eu falei quitinose, eles me perdoem. Mas eles vão ter células que têm cílios para fazer esse movimento, né, da água e troca gasosa. Não tem os quitenídeos. E eles vão ter os olhos, tá bom? Eles não vão ter olhos, tá bom? A alimentação deles é esse alimento de micro-organismos e vão se alimentar também de areia. Eles colocam areia para dentro, depois cospem areia, eles absorvem o que é de matéria orgânica. Também se alimentam de cadáveres, tá bom? Normalmente eles ficam enterrados, tá certo? Então nós temos a anatomia externa, com a concha, o pé reduzido, a vaina, que é a entrada do manto, e o manto, tá bom? Aqui nós temos o opérculo, tá? Que esse opérculo ele vai fechar a entrada da concha deles, que é onde tem a boca. Nós temos as brânquias para respiração, tá? E nós temos o tubo, tá bom? Então nós temos aqui a anatomia interna desses animais. Aqui nós vemos que eles estão que está dentro do solo oceânico, a água, a areia, tá bom? A gente tem a concha, o manto, aí dá para ver que cai aqui, cadê o rim? Cadê? Aqui. Nós temos o rim para cá para dentro do manto. E cadê o ânus dele? Não mostra o ânus aqui. Mas o ânus também ele termina aqui dentro. Ah, aqui o ânus. Aqui o intestino e o ânus. Termina aqui dentro. Para quê? Respirou, devolveu. Tá bom? Nós temos a glândula digestiva, que é o rim, para dentro do estômago. Nós temos glândulas viscerais, tá bom? Para fazer o movimento peristáltico, o esôfago, os capitáculos. Os capitáculos seriam estruturas para respiração, né? Que seriam as brânquias deles. Nós temos os gânglios peridoso, que ele serve para quê? Para fixação e movimento do pé, o pé, né? E por aí vai. Dá para ver que é bem simplório o sistema deles. Aqui já é mais complexo para vocês verem. Tem rádula, tem cílios no ânus, né? E por aí vai. Então esses vídeos aqui são para vocês verem, né, algo a mais. Não tem escafópoda, tentei procurar, não tem, tá? É um grupo bem pouco estudado, tá bom? Normalmente eles diferem muito pela concha, mas a gente vai ter o que aqui? A gente vai ter o polvo de véu, que é um cara falando sobre a reprodução do polvo de véu. Tem dimorfismo sexual muito grande, as fêmeas são maiores, tem um véu gigantesco, tá? Nós temos aqui o polvo se camuflando, o polvo cuidando dos ovos também. Nós temos caramujos botando os ovos, movimento da rádula nos caramujos, bivalve se locomovendo, mostrando o pé dele se movimentando. Nós temos documentário sobre bivalves, que ele é bem pequeno, tá? Nós temos ostras gigantes, uma pessoa falando sobre ostras gigantes, e um documentário sobre moluscos legendados. Aí mostra molusco se alimenta, gastrópodes se alimentando de outros gastrópodes, mostra a reprodução de ostras e por aí vai. Então, nas referências aqui, nós temos alguns livros e eh, como é que fala? Artigos para vocês darem uma lida, tá bom? Então, galera, é isso. Eu sei que no finalzinho deu um pouco eu dei uma desanimada, infelizmente, me senti um pouco desmotivado, porque infelizmente foi muito difícil achar algumas imagens para demonstrar, explicar isso daqui, eu já sabia que ia ser um pouco chato, né? Mas em geral aquilo que eu tinha falado, a gente vai ter aqui o sifão entrando aqui dentro, né? Aqui vai ter o sifão inalante, aqui vai ter a cavidade do manto. Ele é bem maior, aqui era para ter um monte de quitenídeo, e e a cavidade do manto ela vai ter interligação com todo mundo, tá bom? Principalmente com as gônadas, tá certo? Que vão cair lá no canal exalante, tá? Mas em geral, eu tentei dar um foco aqui mais no que é que pode ser a a prova teórica a prova prática de vocês, um pouco da prova teórica. Não quis separar cada classe mostrando o sistema nervoso assim, o sistema digestivo assim, muda assim tal família, trazer ecologia em geral, a espécie que faz mutualismo, espécie que é predadora, espécie que é presa, espécie que faz protocooperação, espécie que é parasita. Eu não quis fazer isso. Por quê? Porque ficaria gigante. Eu não sei quantos minutos tem essa aula. Eu creio que já tenha passado de 1 hora, tá? Eu tentei mostrar mais a parte de morfológica das conchas, que é uma coisa que cai muito nas provas, tá bom? E um pouco sobre como é que é a morfologia externa e interna e falar ali, né, sobre o eixo anatômico e
falar um pouquinho também sobre o erro de tentáculo e braço, que o pessoal cai muito, tá bom? Poderia fazer principalmente uma aula inteira sobre cefalópode e outra inteira sobre gastrópode, porque gastrópode também é um grupo muito diverso, muito rico, tá bom? Principalmente nas conchas deles. Teve alguns conteúdos que eu tentei procurar para colocar ali no vídeo, não achei de forma nenhuma. Se por conveniência eu venha conseguir encontrar, eu posto lá no grupo, ou então deixo linkado aqui na descrição, ou então nos comentários desse vídeo. Mas enfim, a próxima aula vai ser de Anélida, no qual vou dar a introdução geral em Anélida. Vou falar um pouco sobre as classificações antigas de Anélida. E por último, talvez eu faça uma última aula, né, falando sobre a classificação correta e atual de Anélida, tá bom? Contudo, é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima. Valeu.